fato, essa é uma live diferente, né? Porque hoje não tem gracinha, não tem brincadeira, não tem a, a, a a descontração, né? Como sempre, como a gente tenta fazer aqui. E eu confesso a você que desde o momento em que o Santa Cruz levou o gol, né? E aos 42 minutos do segundo tempo, a partir desse momento, eu tentei me preparar para saber o que é que eu ia dizer aqui. O que é que eu vou falar, velho? O que é que eu vou falar? E eu confesso que eu não encontrei. Eu não tenho nenhum discurso. Eu não preparei absolutamente nada. Porque tem momentos que é muito difícil de você falar. Porque você vai falar o óbvio, você vai falar o que já cansou de falar, você vai falar sobre o que você não queria falar, né? Ah, o que eu mais queria, a partir do momento em que acabou o jogo, e que foi decretado mais a permanência do Santa Cruz na Série D, né, o fim do sonho do acesso à Série C, né, sair do porão aí do futebol brasileiro. O que eu mais queria era não falar absolutamente nada, né? O que eu queria era, sabe, quer saber de uma coisa, eu não estou com clima, não estou em condições de falar absolutamente nada. E certos jogadores que estavam até hoje no elenco do Santa Cruz, porque acredito que alguns deles não estarão daqui a algumas horas, ou talvez daqui a alguns minutos. Certos jogadores não merecem que a gente perca tanto tempo aqui falando deles, mesmo que seja falando mal, até porque parece que não adianta, né? Alguns deles a gente cansou de falar mal aqui e ainda teve gente que foi titular no jogo de hoje. Mas se eu estou aqui, é porque eu tenho que estar aqui, né? É porque a gente tem que falar, mesmo sem saber o que falar. Tem gente que espera que a gente fale alguma coisa, tá? Então, eu estou tentando, estou sendo mais, é quase um desabafo, né? Estou sendo bem transparente, mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue responder aqui algumas perguntas enfim, embora eu não tenha ensaiado para isso. Ah, é triste a situação, né? Antes de falar do jogo em si, né? É mais uma temporada que o Santa Cruz vai ter que buscar disputar uma Série D novamente para ver se sai da quarta divisão, né? Ah, essa já era a quarta participação do Santa Cruz na quarta divisão, né? Agora vai ter que ir para uma quinta participação. Eu acho que é um pouco demais. É um pouco demais para um clube do tamanho do Santa Cruz, para um clube que tem a tradição do Santa Cruz, para um time que tem a torcida e a camisa do Santa Cruz. E é vergonhoso, não para o clube, não para a torcida, coitada. Essa nunca não tem culpa de absolutamente nada. Essa ainda carrega esse clube nas costas, tem carregado, né? Carregou durante muitos anos. Então, essa não tem culpa de absolutamente nada. Mas dirigentes que passaram pelo clube, né, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, talvez, alguns deles deveriam se envergonhar, né? Não sei se estão, eu não sei se estão com a consciência tranquila, não sei se conseguem dormir, botar a cabeça no travesseiro, encostar e dormir tranquilamente. Eu, no lugar deles, não conseguiria, tá? Não conseguiria, mas não sei. Talvez alguns deles consigam. Talvez alguns consigam tomar uma cerveja hoje ainda, rir, né? Enfim, vida que segue, né? Talvez por isso eu nunca pudesse ser um dirigente de futebol, né? Talvez precise de uma certa frieza
que uma pessoa que gosta do clube, que ama o clube, que acima de qualquer coisa, eu não tenho, eu não posso oferecer isso, né? A, a eliminação do Santa Cruz, ela começou no primeiro jogo do mata-mata, onde o Santa Cruz teve um mata-mata contra o Tocantinópolis, onde o Santa Cruz teve um volume de jogo muito maior, bem maior, né? Com exceção ali dos últimos minutos do jogo, até quando o Tocantinópolis estava com um jogador a mais, e aí o Tocantinópolis foi para cima e conseguiu ser melhor ainda ali nos últimos 10 minutos, mas no jogo como um todo o Santa Cruz teve um volume muito maior e não conseguiu aproveitar o fato de estar jogando diante de 40 mil pessoas numa Série D, que é uma coisa que não é para todo mundo. A gente já explicou aqui, né, a questão da média de público do Santa Cruz, das maiores públicos da Série D. O Santa Cruz tem 8 de 10, enfim, então é um privilégio que quase ninguém tem. E o Santa Cruz não conseguiu tirar proveito disso. Achou que poderia fazer como fez contra o Retrô. Quando não conseguiu tirar proveito do mando de campo, empatou o jogo e foi buscar uma vitória fora de casa. Entre aspas, porque o jogo foi na Arena de Pernambuco e a torcida do Santa Cruz tinha mais de 90%, ocupou mais de 90% do estádio. Desta vez não, desta vez era diferente, né? Interior do Tocantins, e aí sim o mando de campo para valer do Tocantins, do Tocantinópolis, né? E aí não conseguiu. Num roteiro parecido com o que foi o primeiro jogo, desta vez, principalmente no primeiro tempo, o Santa Cruz teve um volume de jogo bem maior. Embora o Tocantinópolis tenha tido duas oportunidades bem claras no primeiro tempo, né? Mas o Santa Cruz teve mais, né? Teve um volume de jogo maior, criou várias vezes. Mas esbarrou naquilo que a gente vinha falando há muito tempo, que é a incapacidade do Santa Cruz, a dificuldade de botar a bola para dentro. Uma dificuldade, né? Porque o Santa Cruz jogou a Série D sem centroavante. Porque centroavante que não faz gol não é centroavante. E aí, de tudo que o Santa Cruz criou, no primeiro tempo, só uma chance foi com o Chiquinho. Todas as outras caíram nos pés, na cabeça de Rafael Macena. E aí, o problema é que Martelotti revelou-se assim, de uma teimosia impressionante. A diferença, isso aqui é um cabide, todo mundo sabe o que é isso. Isso aqui pendura roupa. É isso? Você bota aqui, essa porcaria aqui e pendura no guarda-roupa. Qual é a diferença de Martelotti para isso aqui? Que isso aqui é teimoso que sua porra. Certo? Se eu mandar aqui fazer uma coisa, não faz. É teimoso. Isso aqui tá de plástico, isso aqui é de plástico. Se começar a pegar fogo, junto desse negócio aqui, eu mandar ele sair, não vai sair. Ele vai se lascar. Vai pegar fogo, vai se acabar. Agora, essa porcaria aqui não enxerga e nem tem ouvido. E Martelotti tem. Então não é possível que todo mundo, não é possível que todo mundo inteiro tenha entendido que Macena não poderia ser titular do Santa Cruz e Martelotti não entendeu. E Martelotti resolveu dar mais uma chance para Macena num jogo como esse. E aí aconteceu o que todo mundo viu. Macena perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro, perdeu cinco. Até que no intervalo, Martelotti perdeu a paciência e resolveu tirar Macena, mas ali era tarde demais. Era tarde demais. O futebol ele pode ser extremamente uma partida de futebol, ela pode ser extremamente imprevisível. Dentro de 90 minutos pode acontecer muitas coisas que você roteiros inimagináveis, coisas que você 90 minutos antes jamais poderia imaginar que aquilo poderia acontecer.
por outro lado, o futebol pode ser também muito previsível, né? Então existem vários ditados populares, né, que poderiam ser aplicados ao que aconteceu hoje. O quem não faz leva é um deles. A bola pune poderia também, cabe e muitos outros. Será que era justo? Será que foi injusto o Santa Cruz não ter se classificado? Ora, o Santa Cruz teve mais volume de jogo na primeira partida. O Santa Cruz teve mais volume de jogo na segunda partida. Então, se o Santa Cruz teve mais volume de jogo de uma maneira geral, se o Santa Cruz criou mais chances de uma maneira geral, nos dois jogos, não no primeiro, nem não no segundo, nos dois. Então era justo o Santa Cruz passar. Será? Será que é justo? Será que era justo o Santa Cruz ter passar tendo centroavante que faz 3 meses que não faz um gol? Como o Santa Cruz ia passar desse jeito? A gente disse aqui, e disse mais de uma vez, para você disputar, decidir classificação para qualquer que seja seu campeonato, qualquer um, pode ser a Série D, a Série A Série L, você vai decidir uma competição no sistema de mata-mata. Se você não tiver alguém que faça gol, você está morto. Você está morto. Se você não tiver um centroavante, o titular está em má fase, o reserva de vez em quando vai e entra. Mas o reserva também está morto. Como é que você vai passar? Será que é justo você passar? Você tem um treinador teimoso que escala alguém que o mundo inteiro está enxergando, está vendo que ele não tem condições, que ele não vai produzir, que ele é inimigo do gol. Ou como um amigo meu, que não quis dizer aqui, porque ficou com vergonha, mas me disse depois, isso é um cemitério da jogada. Porque quando a bola bate no pé dele, acabou. Então como o Santa Cruz ia passar? Tendo que recorrer a Hugo Cabral, que era a única pessoa que fazia um gol no Santa Cruz, era o único. Aí vem o Tocantinópolis e faz, sabe o quê? Marca ele. Conseguiu anular o Hugo Cabral e acabou-se. Então, olhando desse lado, o Tocantinópolis foi muito mais competente. Ele fez o dele. Mas o Santa Cruz era melhor. Era. Faz parte. Para você ganhar uma partida de futebol, você tem que balançar a rede. Você tem que fazer o gol. Não adianta você ter volume de jogo, não tem quem empurre a bola para dentro. O Santa Cruz pagou pela sua incompetência. E olha que o Santa Cruz teve alguns problemas ao longo da temporada, né? O primeiro problema era o sistema defensivo, que eu falei aqui 30 vezes. Principalmente no Campeonato Pernambucano, eu falei várias vezes. Rapaz, tem que consertar o sistema defensivo. Tem que consertar o sistema defensivo. Desse jeito é uma peneira, não pode. Eu falei várias vezes. Foi um problema que foi se arrastando ao longo da temporada. E olha que o Santa Cruz conseguiu, de certo modo, ajeitar o sistema defensivo. Conseguiu. Muito, muito por causa da entrada de Arthur, que deu um ganho de qualidade nesse meio de campo do Santa Cruz. A entrada do alemão foi positiva. O zagueiro alemão foi positiva. Até a entrada de Feijão no lugar de Ratinho, até isso melhorou. Então, de uma maneira geral, o Santa Cruz conseguiu algo que parecia impossível. Conseguiu ajeitar o sistema defensivo. Outro problema que eu falei aqui várias vezes. Várias. Falta de criatividade. Um time que tem uma dificuldade absurda para criar. E aí, quando encontra um adversário que se propõe muito mais a defender, muito mais a anular,
a, a, a congestionar o meio de campo para que você não tenha condições de jogar, o Santa Cruz tem uma dificuldade absurda, mesmo quando esse adversário era fraco. Era fraco. Não é que era grande adversário, não, era fraco. Mas ele, admitindo, né, a sua fraqueza, a sua falta de qualidade, ele conseguiu ser inteligente. Teve alguns times que fizeram isso. E aí bloqueia o meio de campo e impede o Santa Cruz de jogar e não tinha criatividade. Mas até essa coisa da criatividade, percebam que contra o Tocantinópolis não foi o maior problema. Porque o Santa Cruz criou, de certo modo. Criou. Não criou uma chance, tem duas, tem três. Criou 10 chances. Agora, o que não podia era Mateuzinho ter perdido aquele gol que perdeu no primeiro jogo. O que não podia era Macena esperar que a bola caísse no pé dele a 3 centímetros da linha do gol, sem nenhum marcador por perto, para ver se ele fazia o gol. Porque se não fosse desse jeito, não fazia o gol. Isso não pode. O que não podia era Martelotti teimar até o fim, morrer abraçado com Macena até o fim. Martelotti, depois que acabou o primeiro tempo, você tira Macena, não fez nada. Não fez nada, professor. Será que não dava para seguir o conselho que eu disse aqui na última live? Para que escolher ou Furtado ou Macena para jogar? Será que não dava para ter centralizado o Cabral? Hugo, tu é centroavante, Hugo. Joga como centroavante. Pega o meia e bota no lugar de Macena. Será que era tão difícil assim? Estão vendo o Mateuzinho? Fez raiva, não fez? Fez raiva. Aquele primeiro jogo, aquele gol que ele perdeu. Todo mundo xingou muito você, não foi, Mateuzinho? Foi. Mas não acredito que tivesse sido pior jogar com o Mateuzinho do que jogar com Macena. Ah, mas Mateuzinho fez raiva, perdeu o gol. E Macena não? E Macena não? Eu confesso que não entendi essa teimosia de Martelotti. Né? Macena era o Bileu de 2022, né? Porque Martelotti, todo técnico tem, né? Uma teimosia assim com determinados jogadores, né? Aquele que não agrada ninguém e o técnico vê uma importância tática, conversa bonita e mentirosa. Conversa bonita e mentirosa. Quero saber qual é a importância tática de Macena. Qual foi a importância? O que foi? O que produziu? O que fez? O que foi? Importância nenhuma. Absolutamente nenhuma. O Martelotti. Só que em 2015, quando o Santa Cruz subiu da Série B para a Série A, conseguiu aquele acesso importante e tudo mais, com Marcelo Martelotti sendo técnico, né, tinha Bileu, que era aquele jogador que todo mundo criticava. Todo mundo criticava Bileu. Mas Martelotti foi com ele até o fim. Naquela vez deu certo. Fez gol até do jogo no acesso, fez gol. Teve um golzinho lá, de Bileu. Olha, ele achava que dessa vez ia dar certo. Baseado em quê? Eu confesso que não sei. Então, de certo modo, mesmo tendo maior volume de jogo, mesmo a gente achando, principalmente no primeiro tempo agora, do segundo jogo, do segundo tempo não, mas no primeiro tempo, você tinha a impressão que em algum momento o gol sairia. Que o Santa Cruz parecia ser melhor, tinha um maior volume de jogo. Você ficou pensando, não, o gol vai sair, o gol vai sair, o gol vai sair. No segundo tempo, esse panorama mudou. Mas mesmo dando essa impressão, durante uma boa parte da partida, que ia ganhar o jogo, que você era uma questão de tempo, é acertar o pé, acertar o pé, acertar o pé. Mesmo assim, o vexame do Santa Cruz, mais um, na sua história recente, de certo modo, também estava desenhado. Estava desenhado porque é
um elenco fraco. Ou não é? É um elenco fraco. É um elenco fraco que durante muito tempo mostrou suas limitações. Que teve um começo de Série D trágico, muito ruim. E que em muitos jogos conseguiu pontuar e conseguiu vencer ali, sabe, no abafa, no tudo ou nada. E conseguiu. Conseguiu 2 viradas assim, muito improváveis, mas no abafa. Não porque impôs seu melhor futebol, em momento nenhum. É bem verdade que nos últimos jogos agora, o time parecia estava mais arrumadinho. É verdade. O Santa Cruz de hoje, ele era muito mais arrumado do que o Santa Cruz da primeira fase. Sobretudo com a presença de Arthur no meio do campo, como eu já disse. O Santa Cruz, de certo modo, conseguiu evoluir. Conseguiu. Mas acontece que os defeitos que o Santa Cruz não corrigiu, sabe, principalmente a ineficiência do seu ataque, isso é crucial. Não pode. Não pode. Existem times bons que conseguem grandes resultados que tem uma lateral esquerda frágil, que tem uma lateral direita frágil, que tem até um zagueiro que não é confiável. Os dois não. Então você tem que ter pelo menos um zagueiro. Então não consegue nada. Mas existem times que são bons de uma maneira geral, mas tem um ponto fraco, que é um jogador ali da zaga, que é um pouco intranquilo, coisa e tal. Existem. Mas existem 2 posições que são primordiais para qualquer time. Principalmente para um time ruim, como esse do Santa Cruz. Que é um goleiro. Tem que ter um goleiro que de vez em quando faça um milagre. Inclusive, Kleber, que todo mundo tava com medo, como se diz na gíria, torando aço. Ele foi bem. Então era um goleiro e um centroavante. E o Santa Cruz não teve esse centroavante. Então, a eliminação, o vexame, a tragédia, chamem como quiserem, um pouco disso tudo, ele aconteceu porque o Santa Cruz virou um time que não sabe fazer gol. Que só tinha um jogador que estava fazendo gol. E aí, basta marcar esse jogador. O Santa Cruz, de certo modo, tornou-se previsível. E o mérito do Tocantinópolis é esse. Ter enxergado onde é que o Santa Cruz poderia conseguir essa classificação, ter identificado isso e de ter conseguido colocar em prática o plano que é anular esse jogador. E aí, acabou-se. O Santa Cruz virou um time de muita vontade, mas de pouca força. E foi desse jeito que não conseguiu passar pelo Tocantinópolis e, pasmem, talvez agora venha a informação bem curtinha, mas que talvez seja mais contundente. Quando o Santa Cruz leva o gol aos 42 minutos do segundo tempo, a partir desse momento, o Tocantinópolis esteve mais perto de fazer o segundo do que o Santa Cruz de empatar o jogo. Essa, eu acho que é a informação mais contundente e que talvez explique melhor o que aconteceu hoje. Uma pena de se lamentar. As cobranças vão ter que acontecer. Daqui a algum tempo, assim, a vida segue. A vida segue. Eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor do Santa Cruz, daqui a algum tempo, vai estar doido para ir para um jogo de novo. E renova a esperança. Vamos embora, é esse ano. Não, é no próximo. Né? Torcedor é isso. Mas o momento, de fato,
é absolutamente constrangedor, e a diretoria do Santa Cruz e a presidência do Santa Cruz é que tem que ser cobrado nesse momento.